Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Digitalize, a principal iniciativa de digitalização, transformação de pessoas, negócios, para você, pequeno, médio empreendedor, ter acesso aos principais executivos do ecossistema digital e também muito conhecimento, porque tecnologia não é coisa de outro mundo. Ela está aí para facilitar o seu dia a dia e principalmente fazer com que você consiga gerar renda. Nesse momento tão importante no Brasil, eu acho que todo mundo precisa ter acesso a todas as oportunidades que existem para você ter cascalho no bolso, tutu, para gerar ali dentro da sua comunidade, do seu bairro, para sua família, melhores condições de vida. E hoje a gente está trazendo aqui o Igor Cordeiro, que é diretor institucional e também de políticas públicas da Facili, que é uma grande novidade no mercado, está crescendo muito e gerando benefícios, tanto para consumidores como também para empreendedores que vendem esses produtos, armazenam, enfim. A gente vai tratar disso melhor com o Igor. Igor, muito obrigado pela tua presença aqui. A gente já se conhece há um bom tempo, então é um prazer sempre falar com você. Eu aprendo muito sempre quando eu falo contigo. Mas antes de mais nada, se apresente aí para todo mundo que está nos assistindo, nos escutando, assim, contar um pouquinho do seu histórico até chegar na Facili, que é bem interessante, né? Obrigado. Até chegar no ambiente de empreendedorismo digital. Super obrigado, Vitor. Primeiro, gentileza sua em dizer sobre o aprendizado. Você é uma grande figura dentro desse setor e acho que eu tenho que começar primeiro te parabenizando porque um país de empreendedores só se faz com pessoas corajosas que têm coragem efetiva de fazer acontecer, e esse podcast e esse momento não é uma teoria, é uma prática e você está aqui realizando. Então, primeiro, você já sabe disso, eu escrevo sobre isso, eu tenho absoluta admiração pela tua ação, porque você não é teórico, você é prático e a gente está aqui para falar sobre isso. Na minha trajetória, oi para todo mundo que está aqui com a gente, vai ser um prazer ter esse momento com vocês, mas sobretudo aqui, Vitor, assim, trazendo um pouco da minha trajetória, eu sempre tive próximo de quem gosta de empreender, e eu acho que há várias formas de empreender. O empreendedor, ou aquele que tem coragem de propor algo, né, que nada mais é do que eu quero propor alguma coisa, está muito relacionado a desromper. E há várias formas de desromper, né? A gente sempre acha que, disruptivo, né? O que é o disruptivo? São as plataformas digitais? Não. Disruptivo é o empreendedor brasileiro. Plataforma também né? Se a gente olhar para as empresas, as empresas digitais, assim como a Facili, tantas outras incríveis no mercado, são disruptivas, isso criam novos modelos, sim. Mas o empreendedor que está lá na ponta, esse cara está inovando todo dia. Esse cara está fazendo acontecer todo dia. E a gente não pode esquecer, a gente está falando para o pequeno e médio empreendedor, e o pequeno e médio empreendedor é o responsável pela economia brasileira. É deles e para eles que a economia tem que olhar e pensar. Então, mais uma vez, primeiro eu te parabenizo porque você está falando com quem importa, e quem importa é quem faz esse país acontecer, e é o pequeno e o médio empreendedor. E do outro lado, é contar um pouco da minha trajetória. Eu tive a alegria de trabalhar durante 15 anos dentro do setor público, e trabalhar com várias pessoas diferentes. Tive a oportunidade de cumprir papéis super legais como secretário executivo dentro da Prefeitura de Curitiba. Fui chefe de gabinete em algumas oportunidades e também fui empreendedor. Tive a plataforma, às vezes um pouco ligado à música, às vezes ligado à consultoria, mas minha vida é empreendendo, porque no momento em que eu decidi me aproximar, sobretudo dos fazedores, e eu sempre digo que acho que o ambiente da construção sociopolítica é um ambiente de transformação. E quando eu me aproximei, eu me apaixonei, porque é a criatividade acontecendo todos os dias, né? E de novo eu trago um alento e uma palavra para quem está produzindo e empreendendo. Vocês são verdadeiros criativos. As pessoas que estão, poxa, como é que eu vou vender essa garrafa aqui? Cara, acho que eu vou botar essa garrafa aqui, amarela, ligada ao sol e ligada às pessoas que gostam de boas energias. Cara, você está sendo extremamente criativo. E eu já compraria a garrafa, só pensando nisso aqui. Rapaz, eu gosto disso aqui mesmo, vou colocar num sábado de manhã na minha casa, chamar meus amigos para almoçar. Você está gerando renda, receita e criatividade. E a minha carreira foi assim. Até aqui, até chegar na Facili, que é uma experiência fantástica, que eu quero contar um pouco mais para vocês. Eu tive a oportunidade de organizar a Copa do Mundo, Olimpíadas, Carnaval, viradas culturais. Pude realizar vários eventos em parceria com o Sebrae, com a Fiesp, com a Fiesp, com a FIEP.
eu, embora tenha essa cara de jovem, já não sou tão jovem. Eu talvez comecei muito cedo. Eu quero acreditar na segunda hipótese, tá? Mas é um prazer estar aqui, cara. Não, pô, prazer é meu, todo meu. Ó, e você trouxe um ponto muito importante, né? Que é do empreendedorismo, que eu acho que há uma confusão entre empreendedorismo e empresário, né? E eu acho que agora a gente está entrando numa fase, não só no Brasil, mas no mundo, que o empreendedorismo ele não está mais ligado ao fato de você ter o seu próprio negócio e tocar, mas ele acaba virando um valor Exato. nessa nova revolução industrial que estamos vivendo, né? Que ninguém está afastado dela. Assim como a gente teve a primeira e a segunda, e a gente acabou de viver a segunda, né? A gente está no meio de uma terceira. A segunda revolução industrial, eu me paro pensando, ela não só tratou de negócios envolvendo indústria, mas ela tratou de um jeito de pensar diferente, uma gestão diferente. Então, tentando deixar mais palpável o meu raciocínio aqui. Da mesma forma que a indústria tem departamentos, que ela tem uma esteira rolante, onde o produto vai, sei lá, receber um parafuso em um estágio, aí ela vai receber um outro tratamento no segundo estágio, até chegar no final, as empresas, de maneira geral, mesmo as de serviço, que passaram pela segunda revolução industrial, elas têm essa concepção, né? Então aí você cria uma empresa hierárquica com um departamento onde um produto um serviço vai ser bolado num lugar, aí vai passar depois para o marketing, vai passar depois para o jurídico, vendas, tal. Então, existe uma esteira rolante também. Sim. É até o jeito de pensar. Então, por exemplo, isso deu certo. Ou seja, carro deu certo. Aí um monte de empresas começa a copiar o mesmo modelo. Carro, tá, é assim, copia, dá certo, tal. Aí na terceira revolução industrial, essa da digitalização, mesmo que você não use tecnologia, você já está mudando tua cabeça, seu jeito de fazer a gestão, queira você ou não, em algum momento vai chegar. Então, por exemplo, as empresas já estão pensando embora existam as áreas, os departamentos, vamos criar grupos interdisciplinares para resolver um problema. Bom, isso aí é um outro jeito de tratar do assunto, né? Vamos pensar em negócios escaláveis. Vamos pensar em inovação constantemente. Por quê? Porque o cenário tecnológico está mudando muito rápido. 6 anos atrás eu pedia pizza e esfirra, agora eu estou pedindo em casa salada e comida japonesa eu não me dei conta. Antes eu só tinha a opção do táxi, agora eu tô entrando no carro de estranho, tal. Então, assim, eu tô mudando, né? Eu tô aceitando entrar em casa de estranho, sabe? Sem dúvida. Antes era só hotel. Então, assim, tudo tá acontecendo e mesmo você sendo muito presencial, mesmo você falando, não, eu sou muito tradicional, não vou entrar no aplicativo, não se trata de aplicativo, se trata de uma mentalidade. E o empreendedorismo virou esse valor. Então, seja você funcionário ou você ter o seu próprio negócio, esse valor empreendedorismo, de você sair do ponto A ao ponto B, ele está intrínseco. E isso eu acho muito importante e legal de citar, porque é muito do DNA brasileiro também. Se a gente digitar lá gambiarra no Google, você vai ver o tanto de coisa que brasileiro inventa para tentar driblar uma adversidade. Então, sei lá, um chuveiro quebrou, como é que eu crio um chuveiro lá? E o cara amarra, sei lá, um saco plástico furado para fazer aquele movimento da água caindo e tal. Que é um jeito que mostra que a gente tem a argamassa da inovação, que é a criatividade. Então, a primeira fase da inovação é você ser criativo. E o brasileiro, ele é muito criativo, né? Assim, e aí, para você ter a inovação, que é você aplicar a criatividade para resolver um problema que não foi resolvido ainda e que isso vire negócio, pô, tá aí. Muito. A galera tem. Você sabe, Vitor, que eu tava falando isso hoje, assim, a gente tem dois aspectos super interessantes que eu acho que conecta com o terceiro, que é o que você propõe aqui no Digitalize. Os dois são, não há dúvidas que no Brasil há muitas dores a serem resolvidas, né? Eu acho que aquele que discordar disso
está chegando agora no Brasil. Porque, de fato, a gente tem muitos desafios, né? E todos se deparam com eles ao sair de casa ou dentro de casa. Na mesma medida em que a gente tem um monte de desafio, o que você trouxe super bem, que eu concordo plenamente, que vai na linha do que eu destacava, de que aquele sujeito que acha que não é empreendedor, mas é a mesma coisa quando a gente fala que gambiarra é uma coisa ruim, mas na verdade é um senso criativo. E se ele organizar aquilo que ele consegue ver diferente do que as pessoas de um modo geral veem, com uma capacidade de transformar isso em negócio, ele pode ter algo único. E o que eu acho que é interessante a gente observar disso, Vitor, a digitalização, e é isso que eu queria falar para quem for nos ver agora, a digitalização não é inimiga do empreendedorismo. A digitalização não é inimiga da pessoa física. Nós não podemos olhar numa dicotomia, né, numa disputa entre seres humanos e tecnologia. Nós temos que olhar seres humanos e tecnologia. E seres humanos e tecnologia é poder de desenvolvimento econômico, poder de consumo, novos produtos. Aí você junta isso com gambiarra, que é criatividade, e com empreendedorismo, dá mundo novo. Isso chama revolução. E essa revolução é o que está disponível para o empreendedor hoje, para o pequeno e médio empresário, porque eu acho que aí quando você trouxe esse ponto, não tenha vergonha de se identificar como um empreendedor ou como um empresário, independente do seu tamanho de negócio, mas construa algo em que você possa usar a tecnologia para trabalhar a seu favor. Então, sabe aquela história em que, puxa, eu entro numa plataforma e eu estou falando isso na perspectiva de quem tem essa dificuldade. Quando eu entro numa plataforma, eu vejo um monte de botão e falo, Deus amado do céu, onde eu começo? Aí você começa a ver que é uma mística que você construiu na sua cabeça, né? A gente, você é um pouquinho mais novo que eu, mas eu sou a última geração analógica. Tenho 37, tá, gente? Assim, eu ainda peguei essa mudança. Então, o meu racional ainda é um racional um pouco analógico. Mas na hora que você faz essa transição e começa a fazer a tecnologia trabalhar para você, porque nada substitui o ser humano, mas o ser humano e a tecnologia, que é o digitalize, cara, aí você tem o superpoder. Então, qual é o seu superpoder? É identificar que produto e que dor você pode resolver e disponibilizar no mercado. E aí disponibilize, caro amigo, no mercado digital, porque ele ainda é um mar azul, que até eu queria que você fala super bem sobre isso, Vitor. Agora eu sou o entrevistador. Eu queria que você falasse sobre isso, cara. Os números ainda são enormes. Se você é um empresário, um empreendedor de um pequeno e médio negócio, você está pensando, atingi o meu limite, já vendi para todo mundo que eu posso vender. Posso te falar uma coisa, olhando para você agora, você está errado, e que bom. Porque você pode vender para um monte de gente, para um monte de espaço, que até eu quero contar da Facili, mas que eu gostaria que você pudesse falar disso, Vitor, porque é um mar, né? Eu vou te falar, assim, ainda é uma ótima oportunidade, vai ser por um bom tempo, e eu mesmo vou contar um caso que foi um erro meu, que é o erro de mentalidade. Mesmo eu estando digital, eu comi bola por uma trava de mentalidade. Assim, eu tô no segmento há alguns anos, e eu vi o Bitcoin na minha cara, valendo alguns poucos reais. E eu tinha já entendimento do Bitcoin, de blockchain, sabia que já tinha lido, observado os movimentos internacionais de apoio a esse movimento. Só que por que, eu paro para pensar, por que eu não comprei Bitcoin naquela época? Dá um livro aí, Vitor. Eu já compraria esse livro aí, cara. E justamente, eu mesmo que tenho... Pô, eu sabia da história toda. É do ramo. Sou do ramo e tinha uma trava mental. Ou seja, é complicado. Você ter a desconfiança, eu acho que é natural. Por quê? Porque isso te leva a estudar melhor a situação. Mas eu acho que, de uma maneira geral, muitas pessoas, elas têm descrença. Então, antes de entender, ele já desacredita. É como se eu olhasse assim para a tecnologia, ou sei lá, uma ótima oportunidade de geração de renda, e eu pensasse, isso não é possível. É bom demais para ser verdade. E usando o exemplo do Bitcoin, você pensar, né? Para mim, será que essa oportunidade é para mim, né? Essa pergunta deve vir no empreendedor, né? Total. E aí você olha e fala assim, não é possível. E esse não é possível é um pré-conceito.
E isso que é louco, porque, veja, como você disse, né? Essa história de mar azul, que é aquele mar aberto, que você pode navegar, não tem ninguém ali e tal, que é onde todo mundo quer navegar, né? Para dar uns números, a gente vê que tem qualquer coisa sendo vendida na internet, praticamente qualquer coisa. Só que olha que louco, né? Se a gente olhar para o varejo, esse qualquer coisa são apenas 11% de todo o varejo. Ou seja, 11%, cara, não é nada. De cada 10 produtos, apenas um. Exato, cara. Então, na verdade, é assim, se a gente olhar para outros países, China, China é sempre um caso muito à parte, né? Mas se olhar mesmo China e Estados Unidos, o nível de penetração desse comércio, ou seja, quantos varejistas estão nesse universo, é da ordem de em torno de 60%, tá? Se você olhar... Nos melhores mercados do mundo, Nos né? melhores mercados do mundo que ainda estão crescendo. Eles vão chegar a 70, 80. Então, olha que loucura, né? Se com 11% de penetração do comércio você já tem uma infinidade de itens sendo vendidos, quiçá quando a gente tiver 20%. Então, 10% ainda não é nada. Então, é uma ótima oportunidade para quem está no varejo vendendo. Agora, se a gente olhar para outros mercados no Brasil, então, esse número é muito menor do que 11%, cara. Por exemplo, Vitor? Se você olhar, por exemplo, farmácia, é nada. Verdade. Nada. Se você olhar para serviços, então se você olhar para serviços lá, sei lá, Alimentos. alimentos também, mas, serviço. Você tem marceneiro, carpinteiro, jardineiro, encanador, tal. O nível de penetração dessa galera, ou seja, quem tá no digital, é muito pequeno Verdade. ainda. E todo mundo precisa, né? E tem alimento, que é mercado, tem vários itens. Aí eu mesmo não tenho os números, assim, mais ou menos quanto que itens de mercado hoje estão sendo vendidos no online. A gente tem mais ou menos em torno de 3 a 4%. Como você destacou, é meio louco dizer isso, né? Quando se torna uma realidade, quando você observa que essa dor é presente na vida de muita gente, aí você fala, como eu não pensei nisso antes? Né? Aquela frase que está próxima, por que não comprei Bitcoin? Como eu não pensei isso antes, a gente, por exemplo, atua no mercado em que ainda tem esse não tem um mar, não, esse tem um oceano inteiro disponível para desenvolver, porque a gente ainda é, por exemplo, uma geração, eu gosto porque gosto de cozinhar, gosto às vezes de ir no supermercado, mas eu vou como um evento. Se eu puder fazer minhas compras permanentemente, identificando preços, produtos diferentes, entregando perto da minha casa, vou dar um exemplo de vida normal, a gente está aqui conversando, e aí eu preciso fazer uma compra hoje, e aí eu faço a compra aqui, e depois eu vou passar perto da minha casa para pegar o produto, sem ter que fazer toda a avaliação, porque quando você vai no supermercado, você leva muito tempo, né? Você tem um monte de opção. Peraí, eu já estou aqui condicionado, já sei o que vender, poxa, eu tenho uma oportunidade maravilhosa. Aí você pensa nisso. Qual é o grande diferencial, por exemplo, nesse caso? Poxa, eu não sou uma grande marca, mas eu produzo uma geleia maravilhosa. Mas não consigo, e eu falo hoje para o empreendedor de alimentos que ele vai me ouvir, ele deve estar assim, com certeza. Não consigo entrar nas grandes redes varejistas. Como eu faço para vender? Vou vender para meus amigos? Vou ligar para as pessoas? Poxa, se você está dentro de uma plataforma que te conecta com outras pessoas que gostam daquilo que você produz, a capacidade de você produzir mais e vender mais e com preço bom, porque você acaba... a gente acho que é bom gerar emprego, renda, é muito importante pensar em ecossistema, Vitor, mas eu tenho uma máxima que talvez seja um pouco polêmica, que é o ecossistema que tem que ser beneficiado é aquele que agrega valor. Então, o cidadão que trabalha para aquele produto chegar na sua casa, ou para viabilizar o produto, ou para pagar o produto, precisa ser remunerado. O ponto é que o mercado de alimentos se perdia em tantos cortes que a banana sai a R$ 1,89 e chega no supermercado a 7. Poxa, peraí, o produtor recebe R$ 1,89 e o consumidor final paga R$ 7,20, tem algum problema? E esses números que eu estou te falando, Vitor, são números reais. Aí você deve estar pensando, puxa, fazer o supermercado hoje é das coisas mais difíceis para quem hoje está, para todo mundo. O mercado de alimentos, em números reais, subiu 27%. Se a gente fizer uma avaliação qualitativa do que é fundamental para a alimentação, mais de 35%.
Poxa, eu perdi 30% da minha renda de alimentos, mas eu poderia comprar as coisas que eu gosto com o menor preço, retirar perto da minha casa. Mais do que comprar, eu posso vender. Mentira que isso está disponível. Sim, hoje é uma realidade. Então, é nessa perspectiva que a gente vem trazer esperança. Aí sim, eu acho que a tecnologia é um divisor de águas. Mas aí a gente volta de tecnologia mais ser humano. Tecnologia sozinha é só um computador. Tecnologia mais ser humano é poder. Caraca, e aí entra a Facili, né? Você, ali nessa tua explicação, você meio já deu uma pincelada do que é Spoiler. Facili. Explica aí para todo mundo qual é esse modelo de negócio da Facili, como ele ajuda as pessoas a gerar renda e também o consumidor que antes não tinha acesso a tantos itens, porque o mercado tá caro para boné. Como que ajuda essas pontes? Como é que a tecnologia, o modelo ajudou tanta gente? Pagar melhor para quem produz, vender mais barato para quem precisa. A partir desse pilar, Vitor, é que a gente conseguiu entender que existia um universo muito grande e temos o orgulho de ser, veja, o primeiro social commerce da América Latina. E o que é o social commerce? O que é o comércio social, né, que a gente destaca? É que para as duas pontas a construção de comunidade é fundamental. E aí a gente tem sorte de ser brasileiro, porque poucos povos no mundo, e aí eu destacaria apenas Colômbia, Brasil, México, como povos que foram eleitos, povos que, apesar das dificuldades, têm um índice de felicidade muito grande, esses índices, você fala, o Igor está contando a história, esses índices estão ligados à capacidade de se comunicar, construir rede. Ou vai dizer que você não gosta de conhecer alguém perto da sua casa, você vai dizer que conhecer pessoas não te gerou um emprego, conhecer pessoas não te levou para um futebol que você gostaria, conhecer pessoas te faz comprar mais barato. Então, o que a gente foi entendendo? A partir da lógica do ser humano, mas por que as pessoas mais gostam na vida? No final, elas trabalham para quê? Para tomar uma cerveja no final de semana, para ir na igreja com a sua família no final de semana, para fazer um churrasquinho na quarta-feira para sofrer para São Paulo, no meu caso, há alguns anos, para poder ter um momento de alegria. Mas imagina que essa força toda se torna uma força para você poder comprar em conjunto e pagar mais barato. Porque na medida que a gente compra junto, a gente consegue comprar com um preço mais barato. E quando a gente compra junto mais barato, eu consigo falar com mais pessoas, e aí para os nossos empreendedores, eu consigo vender para muito mais gente. Então, existe algo mais forte do que o boca a boca? Não. Aí você pensa, os algoritmos, né, das redes sociais, ele é o boca a boca digital, cara, porque qual é a força dele? Construir redes que falem com pessoas que gostam das mesmas coisas. E o que a gente fez? Então, como é a Facili? Você é empreendedor, sobe teu produto na plataforma. Quando você sobe teu produto, a gente mostra para um monte de gente que vai comprar em conjunto. Então, se eu vendo uma garrafa e eu gosto da nossa garrafa, e eu sei que o Bruno que está aqui gravando com a gente também gosta dessa garrafa. Alô, Bruno! Também gosta dessa garrafa aqui. Poxa, o que eu vou fazer? Bruno, cara, bicho, achei uma garrafa animal. Aí já tô conversando. Achei uma garrafa animal. Pô, e aí, como é que tu tá, Igor? Pô, eu já gostei dessa compra. Você tá aí, pô... Bicho, vou te mandar aqui essa foto do link. Enquanto isso, eu tô falando do teu produto, empreendedor. Ah, pô, vamos comprar essa garrafa, Ah, não quero, bicho, tá... Pera aí, ó, se a gente comprar junto é muito mais barato. Beleza, velho, vamos comprar junto essa garrafa. E aí eu vou pegar aqui e levo na sua casa. Daquilo, as relações vão ficando mais fortes e as pessoas vão criando ainda mais o hábito de comprar juntas. E aí você vai falar, nossa, Igor, que bonita essa história, mas isso é real? A gente vendeu para mais de 12 milhões de brasileiros desta maneira no último 1 ano e meio. Então, esse poder de compra coletiva é uma revolução para o empresário que vende coletivamente, e aí acho que eu vou trazer mais um destaque legal para te devolver a bola, que a gente vende para quem não comprava na internet, Vitor. 89% desses 12 milhões de brasileiros que já compraram com a gente nunca tinham comprado na internet. Cara, é uma enxurrada de informação. Vamos ver se eu vou repetir para tentar transmutar isso aqui, colocar do ponto de vista mais palpável para todo mundo. Então, basicamente é o seguinte: pessoas se juntam para comprar determinado item, então o item sai mais barato. É uma lógica até de atacado, né? Isso aí. Então, na verdade, se compra, sei lá, 100 garrafas de leite, tá? 100. Então, comprando 100 para não sei quantas
pessoas, né? Muitas pessoas saem mais barato do que você comprar um sozinho. Perfeito, Né? que é a lógica do desconto. É. Vou comprar um, e se eu levar 2, tem desconto? Isso. Então, na Facili as pessoas podem, o consumidor final, se juntar, né? Pelos mais diversos canais. Pode ser pelo WhatsApp, ele fala com a mãe, fala com a tia, fala com o marido, a esposa, tal, vai juntando gente. Aí a galera vai lá e compra mais barato. Isso é a perna do consumidor. Para a perna do vendedor, aí que eu queria entender melhor. Para essa perna do cara que tá vendendo o produto, né? E também a perna do cara que vai entregar para esses consumidores que estão se juntando para comprar mais barato. Explica aí essa parte do vendedor e a parte do cara que vai entregar. Legal. Acho que tem 2 desafios legais. Eu vou tentar não falar muitas siglas para a gente poder ser absolutamente prático, mas você sabe bem que existe uma coisa que chama take rate, que é essa palavra só para dizer aonde existe a lucratividade, como é que você constrói valor para as plataformas, de modo em que esse modelo seja bom para o empreendedor e seja bom para a plataforma. Porque no momento em que eu quero vender essa garrafa, aí eu falo, eu vou vender na Facili porque a Facili vende coletivamente. Aí você vai entrar na plataforma, você vai se inscrever como seller, como vendedor. Como vendedor, você vai subir teu produto, e aí a gente falando aqui no Fora do Ar, você falou uma coisa super legal que eu quero agregar 2 pontos, que é, pensa que existe uma diferença importante em vender no e-commerce, Vitor, que talvez as pessoas não percebam e desistam muito rápido, e eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, que é, você não vai ter a oportunidade de conversar pessoalmente, portanto, capricha no visual. Coloca alguma coisa agregada. Vou contar um segredo da empresa aqui, tomara que o CEO não fique bravo, Diegão, é pelo bem do negócio. Mas quando a gente vende produtos conectados, que a gente chama de combos, a gente vende muito mais. Então, se eu, por exemplo, conecto essa garrafa com mais um chazinho do lado, eu potencializo enormemente a capacidade de venda. E por que eu estou falando isso para o vendedor e para o empreendedor? Ele se inscreve na plataforma, disponibiliza o produto dele, pode construir combos dos produtos dele, e ao disponibilizar, ele pode, inclusive, que acho que é um diferencial importante, adquirir ads. E aí eu quero trazer aqui em primeira mão que a Facili tem um conjunto de benefícios para quem se inscrever com a gente agora e vai poder ganhar ads. E aí eu te devolvo. O que é ads, Vitor? Ads é advertising, é propaganda. Ou você vai lá, bota um dinheirinho a mais para você ficar melhor ranqueado, ou seja, você aparecer primeiro na página. E acho que a gente conecta isso com a ideia de... Sabe quando a gente chamava de fachada da empresa? Poxa, peraí, eu vou pintar a fachada da minha empresa para atrair mais clientes. Quando você investe esse dinheiro em ads, que é você ter anúncio, né, você ter visibilidade, você consegue fazer com que seu produto seja melhor visto para quem está interessado no teu produto. E aí, no caso da Facili, destacando aqueles empreendedores que começarem a subir seus produtos na plataforma para vender coletivamente, vão ter um conjunto de benefícios, porque a gente está lançando agora a nossa plataforma de ads e trazendo um monte de coisa legal para quem quiser vender com a gente. E eu acho que é o mais bacana, Vitor, quando você disponibiliza e começa a ver o crescimento das tuas vendas, você começa a investir na tua produção ou na tua compra, ou mesmo em outras pessoas que podem te agregar outros produtos. Aí eu volto na minha fala em que eu dizia que vale a pena a gente remunerar quem produz. Então, quando eu começo a ver que esse mercado começa a fluir, eu começo a juntar mais pessoas, gerar oportunidade, aí é que eu vejo o resultado. Então, para vender na Facili, é muito parecido do ponto de vista de levantar e vender seus produtos de outros e-commerces, né, que estão disponíveis no mercado. É bastante simples. O que a gente chama de intuitivo. E aí volto para a minha experiência de ser alguém que vem do analógico para o digital. Quando eu penso isso, tem que subir um produto, eu já faço assim, ó, olha Deus, como é que deve ser esse negócio de subir produto? Será que eu tenho que subir, botar ele aqui? Não. Subir produto é você entrar lá, entra na nossa plataforma, e aí um destaque importante é aplicativo, então você tem que baixar o aplicativo, só que ele não pesa no seu celular. A gente se preocupou ao longo desse tempo de fazer um aplicativo em que não ocupasse espaço na sua memória. Você baixa esse aplicativo e com o seu próprio celular você pode fotografar e disponibilizar teu produto para venda. Na hora que você disponibiliza e tua venda acontece, você tem que levar até o nosso centro de distribuição mais próximo. E existem alguns projetos novos que já estão funcionando,
porque aí eu queria te contar sobre os nossos pontos de retirada, porque hoje você pode levar para os nossos centros de distribuição, mas você já pode entregar próximo da casa do cliente. Mas eu queria que você me perguntasse, Vitor, o que é ponto de retirada? Pergunta retórica, mas eu vou tentar colocar de outro jeito. É assim, ó. O vendedor vai lá, cadastra os produtos dele, né? E você disse que assim, que o cliente, vamos supor que ele vai reunir 100 pessoas para comprar sei lá, o copo. Aí é uma outra dúvida também. Quais são os tipos de itens que o vendedor pode subir? Tá, só um detalhe importante. Ele pode reunir 2 pessoas. Duas? Não precisam ser muitas pessoas. A partir de 2. A partir de 2 pessoas. Legal. Já é um pra grupo. ter o desconto, Exato. claro. Mas aí, esse vendedor, o item é dele, então. O item é dele. É dele. Então, Isso. ele já tem, por exemplo, sei lá, na lojinha dele, os copos, ele pode ter detergente e tal. Ele vai dar um desconto em cima do preço que ele já adquiriu. Perfeito. É isso. Perfeito. Tá. Aí ele pode subir os itens lá. Aí, Ou também, Vitor, ele pode não agregar um custo que ele teria para vender nos meios normais. Que eu acho que esse é o desafio. Por exemplo, todo bom empreendedor, todo pequeno empresário, ele fala, pô, tem um custo de panfletagem, eu tenho o custo de fazer esse material aqui, eu tenho o custo do fulano que vai lá na ponta tentar vender. Ele tira esse custo e disponibiliza na plataforma. E aí, disponibilizando na plataforma, ele tem uma visibilidade enorme. não, eu acho que isso é essencial, cara, porque assim, você diminui muito realmente o custo, porque numa outra época, o seu ponto físico determinava o seu sucesso. Exatamente, cara. Então, assim, se você tivesse na Paulista, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, bom, beleza, tu vai vender muito, pelo menos muito mais do que quem tá com o mesmo produto igual o teu, numa região afastada. Do ponto de vista digital, essa lógica não é mais válida. E Então, que bom, né? Isso é democratização, né? que bom, porque você tem uma coisa muito valiosa aí, que é um valor muito valioso, que é, já que o ponto físico não determina de fato teu sucesso, quer dizer que você que mora, por exemplo, numa região periférica da cidade, por exemplo, no bairro onde eu nasci e fui criado aqui, que é entre a Vila Ré e Vila Granada, é lá na Zona Leste, perto do Cangaíba, do Ticoatira. Quem é da Zona Leste sabe de onde eu tô falando. É ali, quase um pouquinho depois do metrô Guilhermina Esperança, na linha vermelha Conhece do mesmo, metrô. hein, cara? Tava dava pra fazer até um rap aí, cara. Sabia os nomes tudo. Eu posso ter lá uma lojinha lá, entrar na Facilita, ter acesso a milhões de consumidores, vender a rodo, e o recurso tá indo para onde? Para Vila Ré e Vila Granada. Perfeito. E eu gero o efeito multiplicador, por quê? Porque eu vou lá, compro outra coisa ali na minha região, minha família, na minha casa, etc e tal. Então isso é incrível. Mas voltando para a questão ali da entrega. É o vendedor que entrega até o consumidor final ou, aí no caso, os pontos de retirada. Ele entrega até o ponto de retirada e o ponto de retirada que entrega a perna final. Como que é? Você já tá trazendo as novidades aí, Vitor. Acho que você tá bem informado, cara. São as duas coisas. Primeiro, a regra da gente é o empreendedor levar até um centro de distribuição. Então, ele vendeu 10 garrafas, ele tem um tempo para poder levar essa garrafa, ele tem um período em que ele tem que cumprir isso. E aí é importante, acho que uma coisa para destacar para o empreendedor é seriedade no seu trabalho, né? Assim, precisamos muito. Eu vi essa semana uma palestra, participei lá do Expo Favela e foi muito legal ver alguns empreendedores incríveis de sucesso. Um empreendedor que é o Rick, que inclusive hoje é consultor do Elon Musk, é consultor de um monte de gente. O Chester, tava lá. E ele chegou e ele falou uma coisa que é pouco usual. Ele falou assim, se você não levar a sério o seu negócio, quem vai levar, cara? E quando eu digo levar a sério, e eu falo isso porque é uma dor que a gente também percebe, Vitor. E aí fica aqui, quem quer o bem fala a real, né? Não faz média. Tem empreendedor que não leva isso a sério. Então eu vendi a garrafa, eu tenho que levar até amanhã ou até depois de amanhã. Não, eu vou levar daqui 4 dias. Você acaba estressando o teu cliente, que tem uma expectativa de receber esse produto. Então, o que é fundamental? Vendeu a garrafa, leva até o nosso centro de distribuição e aí a gente faz a mágica. E qual é a mágica? A gente não cobra frete para o cliente. Ou
Quando cobra, são valores muito, 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 muito pequenos. Posso cravar aqui que é o valor mais barato do mercado na América do Sul. Mas como é que vocês fazem esse milagre? Porque a gente não entrega na sua casa, eu entrego perto da sua casa. E eu entrego aonde? Num ponto de retirada. E o que é o ponto de retirada? É uma pessoa dentro do seu bairro. Qual é o bairro mesmo que você falou que você era? Vila Granada. Vila Granada. É alguém da Vila Granada que se inscreve na Facili para fazer uma renda extra e aí recebe da gente esse produto. Esse produto vem para a gente e aí a gente recebe no centro de distribuição, entrega nesse ponto de retirada e você passa lá perto da sua casa, voltando do trabalho, ou mesmo, poxa, não estou trabalhando, posso ir à tarde, ou tenho outros horários disponíveis, passa lá e leva o seu produto para casa. Esse é o modelo tradicional, mas que é bastante inovador da Facili. Então, a figura do ponto de retirada, basicamente, é o lugar, digamos que seria a lojinha que você vai retirar o produto que você comprou da Facili através desse vendedor. Então, eu comprei com esse vendedor leva para o nosso centro de distribuição, do nosso centro de distribuição a gente entrega do ponto de retirada, perto da casa do cliente. E o que a gente consegue fazer com essa triangulação? Nós conseguimos reduzir muito o custo do frete. Aí você fala, Igor, mas o que representa reduzir o custo do frete? Representa incluir a base da pirâmide no comércio digital. E aí é um diferencial que eu queria destacar para o empreendedor que está nos assistindo. Quando você traz esse número de 11% apenas dos negócios disponíveis no mercado digital, se a gente cota para a base da pirâmide, é ainda menor. E a base da pirâmide é 72% da população brasileira. Então faz a conta comigo, empreendedor. Você tem 72% da população brasileira que não compra ainda na internet ou que compra pouco e que quer se inserir nesse mercado e você hoje não acessa o mercado digital, você está perdendo uma oportunidade de vender para essa base da pirâmide que está super afim de conhecer novos produtos. E quando a gente entrega perto da casa e não cobra frete ou cobra muito pouco, eu insiro essas pessoas que fazem conta, Vitor. Então, é preciso destacar. Tem gente que, poxa, eu vou comprar essa garrafa aqui, mas o frete é R$17,90, o que acontece em muitas plataformas. O cara fala, velho, não vou comprar. Não vou comprar porque vai ficar bem mais caro. E quando você vai para o mercado de alimentos, então aí que a conta não fecha mesmo. Que o cara faz a feira, aí ele faz a feira e aí de repente ele tem mais um R$17,90 para pagar. Ele fala, cara, vou lá ou vou ver. Então, é preciso ter preço baixo, mas baixo custo de transporte, que é um desafio das empresas. Para o empreendedor, essa é uma grande oportunidade. A outra possibilidade é o que você acabou de destacar, o que a gente chama de PUDO. Que é o PUDO? Eu vendi esse produto e eu já entrego no ponto de retirada. E o ponto de retirada já entrega para o cliente final. Ou seja, esse produto nem passa no nosso centro de distribuição. Esse caminho, a gente já está em fase de teste, está dando super certo, e aí você terá essas duas possibilidades de comercialização. Pô, então você tem dois grandes públicos que podem gerar renda. Não é um só, que é o vendedor, que na Facili ganha grana, e também o ponto de retirada. Você tem alguns cases aí para alguns casos de satisfação, vou dizer de sucesso mesmo, na Facili, nessas pontas aí de geração de renda, para exemplificar melhor aí. Muito. Você sabe que, na verdade, a sua pergunta é o que me faz acordar todo dia e falar, cara, eu quero comprar essa briga. Porque quando a gente vai para a ponta, no Expo Favela, que a gente acabou de participar, um evento super legal sobre empreendedorismo para a periferia, mas assim, não foi uma, nem duas, nem 5 vezes onde a gente tava andando, de repente vinha um cara me dar um abraço. Bicho, eu posso te dar um abraço? Por quê, cara? Cara, porque eu tô conseguindo comprar na internet agora, porque eu consegui ter melhores preços, porque minha vida melhorou como PDR. E aí vou trazer um dado que a gente acabou de apurar. Os PDRs podem ser... Fala o que é PDR. Ponto de retirada. Tá. Os pontos de retirada, eles podem ser uma dona de casa, ou um dono de casa que um dos dois do casal saiu para trabalhar, essa pessoa está cuidando da família e quer fazer uma grana extra e quer ao mesmo tempo estar próximo dos vizinhos e quer ao mesmo tempo conhecer novas pessoas. E aí ela, poxa, peraí, então eu vou baixar o aplicativo, vou receber os produtos na minha casa, vou organizar e vou entregar para o cliente final e vou ser remunerado por isso. E também o pequeno comércio. O pequeno comércio, qual é o grande desafio? Você empreendedor de bairro, qual é o teu grande desafio? Atrair alguém para a tua loja. Porque ele tem que levar alguém lá. Poxa, como é que eu vou levar aqui na minha rua, pro meu salão de cabeleireiro, uma pessoa para conhecer, para não ser só a minha rede de clientes?
A Facili, cara, é uma bela solução para você. Por quê? Digamos você, que tem esse cabelo super alinhado, pá, bonito. Que nem a sua barba, É né? verdade, Tão lustrada. isso eu gosto. Mas você sabe, Vitor, que você pega um empreendedor que tá lá com seu salão de cabeleireiro, né, ou barbearia, e ele quer atrair novos clientes. Aí ele vira ponto de retirada, um monte de gente vai lá pegar o seu produto e o cara oferece o serviço dele. E a gente tem um dado super legal, Misael, que está na região metropolitana de São Paulo, trouxe pra gente as informações e a gente tem apurado o negócio dele, que no caso é uma barbearia, cresceu 30% do número de clientes por ser um ponto de retirada. Mais que isso, se o Misael estiver nos vendo, e ele pode confirmar isso, ele fala pra mim assim, eu virei o vereador do bairro, cara. Geral me conhece. Aqui agora, eu não só... tanto que o meu sócio tá meio bravo comigo, porque ele fala, pô, cara, você agora só quer falar com as pessoas, você conhecendo todo mundo. Ele falou, cara, eu virei o promotor, o promoter do nosso salão, porque o nosso salão tá bombando agora que os caras, vou pegar lá na casa do Misael. E ele trouxe um relato, e como ele contou no nosso conselho de facilitadores, que é um conselho em que a gente tem com a comunidade, eu posso contar aqui. Ele falou, cara, antes de virar PDR eu tava um pouco triste, porque primeiro a dificuldade de manter o negócio de bairro, depois uma certa dificuldade emocional que a gente vive, né? A gente tá falando um pouco sobre isso, mas a pandemia machucou muito emocionalmente as pessoas, todo mundo sente um pouco dessa necessidade de convívio. E ele falou, eu tava no estágio inicial depressivo, e com a Facili, cara, começou a juntar gente na frente da minha casa, gente que vinha, gente que eu conheci, gente que virou meu amigo, e isso me deu um up muito legal. Então, o meu negócio ganhou dinheiro, eu conheci pessoas e tô mais feliz com esse dia a dia. Aí você fala, Igor, você pegou um caso para contar. Eu poderia te contar muitos, inúmeros casos de pessoas que se beneficiaram, primeiro com uma renda extra, depois com a atração para os seus negócios, gente que não tinha negócio e criou negócio. Então, eu tenho aqui um PDR, começou a juntar um monte de gente, e isso eu tô contando um caso real. O cara falou, cara, eu vou começar a vender seguro para esse pessoal aqui de carro, porque os caras vêm falando sério, Vitor. Aí o cara faz assim, pô, vou vender seguro. Aí ele abriu uma mini seguradora na casa dele, entrega o PDR e a gente autoriza e acha ótimo, entrega o produto já com o folder dele. Ele falou, cara, eu tô vendendo seguro agora e eu montei uma agência de marketing já para quem vem comprar. Então, é o empreendedorismo fomentando o empreendedorismo. Esse é um pouco a nossa causa, né? E de vendedor? Porque assim, você citou aqui uma questão que realmente é uma dor, né? Para o cara chegar no mercado, só os grandes chegam no mercado, né? As grandes marcas, né? Isso. É tipo, o Tio João, o Arroz Tio João é uma empresa grande, não é uma empresa pequena, né? Sim. Nestlé e tal. Tem algum case assim de um cara que era um pequeno produtor, até pequeno agricultor, cara? Porque assim, eu já entrei, já comprei na Facili, tem fruta, legume, tem algum case aí legal? Tem muitos, e a gente tem um que a gente gosta muito, que é o nosso famoso Christian das Bananas. Ele é o nosso case porque ele está com a gente desde o começo da plataforma. O Christian vendia a banana a R$ 1,89 e ganhava, e a banana, assim, ele vendia num preço muito baixo, e no supermercado o preço chegava muito alto e ele não conseguia nem só aumentar a produção dele, como ele sempre estava pensando como é que ele vai manter de pé o negócio dele. E quando ele começou a vender na Facili, e ele é um caso muito legal porque é um senhor com um pouco mais de 50 anos de idade, que não vendia na internet. E está muito ligado àquilo que a gente falou, de alguém que vem do universo analógico e falou assim, será que vendo, não vendo? E aí ele, com a alma empreendedora, falou, cara, eu vou tentar. E aí ele começou a vender a banana dele explodiu, bombou, ele aumentou a produção dele, inclusive melhorou as condições e hoje ele faz live. Hoje o Christian da Bananas faz live, porque a gente é uma plataforma importante pra gente, vendendo a banana dele, e ele é um sucesso, conseguiu melhorar. Ele faz live apresentação ao vivo da banana, deve ser do produto todo, Exato. do como que o cara produziu, ele faz aonde? E ele vai contando qual a diferença de uma banana para outra, e ele fala, gente, se quem entrar na live agora vai conseguir comprar mais barato a banana. Na rede social. Na rede social. A gente faz nossas lives no YouTube, então a gente chama no Instagram e leva para o YouTube, a Facili faz isso com o Christian, e isso é um desafio super legal para o empreendedor hoje. E quando eu falo desafio, é oportunidade. Tem o mercado chinês, o mercado inglês, o mercado americano. São muito fortes em lives, e o Brasil tem muito a ver, né, com isso. Total. Então, se a gente abrir agora uma live e começar a falar dessa garrafa, e, poxa, como é que ela tá... Daqui a pouco alguém, compra.
compra. Só tem que falar, cara, olha essa garrafa, cara, que legal essa garrafa, olha essa tampa que bacana, puxa, essa tampa aqui é aço ou não aço, Vitor? É inox ou inox? E isso todo mundo tem, porque todo pequeno empresário é um vendedor por natureza. E aí a gente está muito conectado ao que você falou agora há pouco sobre o que é ser um vendedor. Não é que ele fez um curso numa universidade americana. Não, cara, é tua alma com a tua capacidade, com a tua inteligência. Que é a história do Rick, que estava lá na Expo, que é um cara fenomenal. E assim, a gente estava... Eu falei, cara, Rick... bom, primeiro tem que comprar seu livro. E segundo, toda vez que eu tiver dúvida se empreendedorismo dá certo, é só ver ele falando. Mas quando a gente olha para isso, Vitor, a gente vê uma mega oportunidade, como é no caso do Christian, não só de potencializar a venda, mas ele melhorou a qualidade de vida dele, trocou de carro, melhorou as condições de venda, deu suporte para trazer mais pessoas para trabalhar com ele, melhorou a autoestima e não depende dos mercados tradicionais. Não que ele não possa vender, né? A gente acha, não é que sim ou que não, mas é você ter a independência de falar, cara, eu não vou me submeter a vender meu produto por R$ 1,89, sendo que o supermercado está vendendo a R$ 6,50, eu vou vender a 3. E vou ganhar o dobro do que eu ganho quase e vou conseguir vender para mais gente. E aí o que você está destacando, né, do arroz Tijuana, por exemplo, que a gente não tem nada contra. Aliás, é maravilhoso. Mas o desafio é quanto arroz de qualidade que não consegue chegar na prateleira de supermercado e que podia ser acessado com um preço muito mais barato tem no Brasil. E aí, Vitor, vem um pouco uma coisa que virou causa de vida, que é quem mantém a alimentação brasileira é a agricultura familiar e o pequeno agricultor. Te dá um dado, assim, 72% da alimentação brasileira é feito pelo pequeno e médio agricultor, mas ele só tem 15% da receita. Então você tem um gap, né, um vazio, um vão que está entre aonde está o dinheiro e a capacidade de comercialização e aonde está o resultado. Eu tive com o secretário de Agricultura de São Paulo, o ex-secretário, o deputado Tamar, e ele é um conhecedor profundo das realidades da agricultura no estado de São Paulo, e ele falou, Igor, sabe o que eu ouço sempre do empreendedor? Da porteira para dentro eu sei fazer, da porteira para fora eu tenho muita dificuldade, porque ele acaba dependendo de pessoas que vão lá e pagam o preço que querem pelo produto dele. No mercado digital, e essa foi a revolução da China, você pode ganhar mais, estabelecer condições, e eu, por exemplo, sou um produtor de castanha. Poxa, eu tenho uma produção de castanha que não é muito grande, mas me dá condições de vender na internet. Cara, você vai poder vender com preços melhores, condições melhores, e não depender disso que a gente chama de economia de prateleira, onde ela é limitada. Por que se paga tão caro para estar na prateleira? E eu não estou mentindo aqui, as pessoas que têm supermercado sabem disso. Existe um custo de você colocar o produto na prateleira, porque ela é limitada. A prateleira, Vitor, você está falando do exemplo do arroz. Você consegue ter 5 marcas, 4 marcas. Na Facili você pode ter 50 marcas, 70 marcas. E você pode chegar em pessoas onde você não está chegando. E aí conecta com o Mar Azul. E aí acho que o empreendedor tem que pensar em qualquer produto que ele esteja produzindo, ele pode estar com a gente. Claro, dentro das normas legais, né? Respeitando o regramento brasileiro, o céu é o limite para ele. Pois é, e é muito louco. Então, assim, tem oportunidade para o pequeno e médio comerciante, né? Mas também com o pequeno e médio produtor de maneira geral. Não é só de fruta, legume. O cara pode ter, sei lá, uma marca de detergente que não chega no mercado. Ou seja, a pequena indústria também. E aí, assim, você tem como ampliar esses mercados de maneira, assim, bizarra, né? Porque os caras não conseguiam acessar e quando conseguia, era no teu entorno, a mercearia próxima ali da produção e tal. Exato. Mas para quem tá nos ouvindo e nos assistindo aqui, fala, porra, gostei, cara. Nossa, velho, uma oportunidade de geração de renda incrível. Cara, ou eu quero ser ponto de retirada, ou eu tenho um item para vender para um monte de gente. Aonde vocês estão hoje? As cidades. E se você pode falar, onde vocês ainda vão entrar? Legal, Vitor, a gente pode sim. Nós estamos presentes no estado de São Paulo, estamos presentes no estado de Minas Gerais, estamos presentes no estado do Rio de Janeiro. Não, em algumas cidades.
Aí eu precisaria nomear muitas cidades. Porque deve estar inaugurando cidade a toda hora. Exato, sabe aquela coisa do caminhão do Faustão chegando, assim, então a gente não tem, assim, o que eu falar aqui amanhã tá mudando. Sim, mas pensando para os empreendedores que estão nesses estados, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, são estados em que a gente está muito forte e estamos presentes em outros estados também, como Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, estamos em Brasília. E esses mercados são mercados em que o empreendedor pode vender e que a gente está trabalhando para que ele possa também vender de Brasília para São Paulo, de Brasília para o Rio de Janeiro, de Brasília para o Rio Grande do Sul, para que ele não fique dependente só da regionalização. Mas é preciso aqui também, você sabe, porque você é do universo de startups, todo dia é um desafio novo. Então, o desafio logístico é o grande desafio que a gente tem enfrentado para que a gente possa, superado essas barreiras, conseguir fazer com que essa revolução chegue em mais gente. O que a gente tem de resultado e que nos alegra muito é que, para a maior parte dos nossos clientes, nós representamos a terceira refeição, a condição de um consumo que não tinha. Porque aí fica uma provocação, né, Vitor? Assim, o e-commerce ainda falava muito com a classe A e B, um pouquinho da C. A gente precisa inserir a base da pirâmide brasileira no consumo digital para revolucionar a vida do empreendedor. E aí eu queria trazer um elemento super legal, né? Como eu te disse, se a gente atingiu quase 12 milhões de brasileiros, 89% deles nunca tinham comprado na internet, você está falando de um mercado novo. Você está falando de uma nova fatia de mercado. E aí o Expo Favela acaba sendo um bom exemplo. Em que sentido? A gente também consegue acessar a ponta. E aí eu acho que é uma novidade muito legal para o empreendedor. As comunidades periféricas têm dinheiro para consumir. Claro que é mais cuidadoso, é mais escasso, mas eles têm, em média, 800 a 900 reais por pessoa para poder consumir em produtos que sejam úteis para eles. E aí você passa, útil, que é só comida, alimento. Cara, filtros solares inovadores são um elemento super, super legal dentro da economia digital e que tem um potencial enorme para vender no Brasil inteiro. Por exemplo, filtro solar, sim. Lembra a história das pessoas que fazem bronzeamento nas lajes? Sim. E que ficou super famoso, foi parar num clipe da Anitta? Essa é a história do empreendedor que também está lá na ponta e que também pode acessar. Mas você também pode vender para esse mercado de consumo. O que eu quero trazer aqui é desmistificar. Existe uma base da pirâmide disponível para consumir. Basta você saber se comunicar e encontrar os canais adequados para fazer isso. E aí, a Facilia é certamente um deles. E aí a gente está falando de inclusão digital que tem aspectos internos, que é do próprio modelo de negócio, facilita aí para ajudar muita gente, mas tem aspectos externos, né? Então, por exemplo, acesso à internet, né? O custo de um celular, porque assim, os dados que a gente tem aqui é que a gente tem mais celular ativo do que habitante. Sim. Isso não quer dizer necessariamente que tá todo mundo com celular, né? Tem gente que tá com 2, 3, 8 linhas de celular ativas, né? Então, assim, tem um desafio que é, de acesso a esses equipamentos, acesso até o sinal de internet, porque, cara, assim, as redes de telefonia sempre costumavam preterir algumas regiões por questão de demanda, não é uma questão é uma questão eminentemente econômica. Só que hoje em dia, você não ter um acesso à internet quer dizer que você está excluindo as pessoas, não mais para acessar um site que, sei lá, de fofoca, mas você exclui muita gente de oportunidade de renda, de educação. Sem dúvida. Porra, na pandemia, quantas crianças ficaram sem escola e também sem oportunidade de ter educação remota também, porque, enfim, não tinha equipamento. Outra, não tinha antena lá de telefonia no entorno. Pô, e aí quando a gente olha para o 5G, o problema ainda é muito maior, porque assim, para ter o 5G no Brasil, você precisa do dobro de antenas, no mínimo. Então, assim, tem desafios externos, né? Isso que eu quero dizer. Sim. E aí, como é que você enxerga esse papel, por exemplo, do poder público em ajudar nesse processo de inclusão? Porque tem várias coisas, né? Primeiro, você tem que
explicar o modelo de negócio da Facili também, muitas vezes, para o poder público. Superada essa fase, tem a outra fase que são outras coisas que são alheias ao negócio da Facili, que impactam também a inclusão digital da base da pirâmide, né? Sem dúvida, Vitor. E você sabe que isso, para mim, integra muito o conceito de capitalismo de stakeholders, né? E o que é esse nome, né? É você criar um mecanismo onde o lucro não seja o único caminho e o diálogo com agentes importantes, seja ele reguladores, Estado, terceiro setor, construa uma integração para que a gente tenha mudança de perspectiva. E como que a gente produz esse capitalismo de stakeholder? É entendendo que o interno e o externo precisam construir um cross, né? Uma ligação, uma permanência, de modo em que um possa ajudar o outro. Essa dor que você falou é uma dor em que eu acho, inclusive, que as empresas de telefonia poderiam olhar com mais cuidado, até porque elas participam desse interesse de 5G, para viabilizar um mercado consumidor ativo importante. E nisso eu agrego o que você está falando, que muitos PDRs da gente, pontos de retirada, são importantes porque as pessoas não têm CEP. E aí você fala assim, como assim não tem CEP? 35% da população brasileira não tem CEP, cara. Não tem um endereço para dizer, manda para minha casa aqui. Louco isso. E aí quando a gente pensa nisso, você fala, você que sempre teve CEP, você fala, isso aí é bobagem, não tenha para ver. Você não tem para onde mandar os teus documentos. E aí, nessa perspectiva, é que a gente vê o desafio do acesso, e aí o que você falava, Vitor, é muito mais do que um site de fofoca, é o acesso a uma vida em que você tenha condições, já no mundo tão desigual, de disputar espaço minimamente. Seja para empreender, que acho que esse é o ponto, poxa, peraí, se eu estou descobrindo tudo isso aqui nesse podcast, de que eu tenho essa capacidade efetiva de fazer o meu negócio chegar em mais gente, ganhar mais dinheiro, e com isso, acessar uma plataforma de educação, e ao mesmo tempo acessar uma plataforma em que eu possa melhorar os meus problemas, que é o que você explicava, de como é que eu emito nota, não emito nota, isso é complicado, pode ser muito mais simples. Hoje você tem soluções tecnológicas que podem resolver isso para você. E ao mesmo tempo ter internet para fazer isso acontecer. E aí por isso que a internet, ela é na verdade um divisor, né? E é meio louco a gente falar assim, não, Igor, beleza, na Paulista tem 5G, né? Não sei nem se é, mas aparece no celularzinho lá. A internet lá é muito boa. Mas ela não é a realidade e o espelho da internet brasileira. Pois é. Então penso que eu conversava com o deputado Gustavo Fruit, que é vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara de Deputados, tem acompanhado todo esse processo ativamente e ele sempre destaca o que as cidades inteligentes falam tanto da capacidade. Qual é a maior transformação que o mundo pode sentir hoje? Um 5G rápido. Mas esse 5G rápido precisa que o governo, que o setor público entenda que ele precisa caminhar mais rápido do que ele está acostumado. Porque se tem uma crítica que a gente merece é a morosidade e a dificuldade de perder. O Ronaldo Lemos, que é um amigo seu, fala muito sobre isso. A gente sempre tem uma oportunidade de renovar um momento de esperança. O 5G é mais uma vez um momento de esperança. Mas se a gente levar 4 anos para dar oportunidade a uma internet rápida, ou mesmo 4G, uma internet mínima para que as pessoas tenham acesso efetivo para poder se educar, se desenvolver, aprender sobre coisas. Eu vou te falar, Vitor, eu fiz um MBA à distância durante a pandemia. Ó que privilégio, cara. Eu fazia à noite da rede da minha casa. Que eu adoro rede, tenho origem nordestina, para mim rede é um lugar de paz. Meu escritório tem uma rede. Olha aí, você só me convidou para ir lá, cara, eu vou aproveitar isso aí. O meu avô era da Paraíba, paraibano, João Pessoa. A minha família é de Ceará e Poeiras, alô e Poeiras. Mas a gente vê que eu pude me qualificar durante a pandemia estudando na rede da minha casa. Imagina só, era noite, era sábado, tem a relação, como tem tudo na vida para todo mundo. E para o empreendedor não é diferente. Mas isso muda o patamar de conhecimento, de transformação das pessoas e de capacidade de vender. Eu acho que, assim, todos nós somos vendedores de alguma forma. Eu estou aqui contando a história da Facili, você está nobremente vendendo o Digitalize, e você que tem o seu produto tem a capacidade de fazer com que tua vida seja melhor, que a vida dos teus seja melhor. E que eu acho que tem um ponto importante, Vitor, as pessoas precisam ter orgulho do que fazem. Ter prazer no que fazem. Sim. E eu acho que a internet dá esse potencial. É falar assim, cara, eu sou bom nisso aqui, cara. Eu acho que a gente foi muito educado a entender uma coisa muito equivocada, que empreendedor, que vendedor é uma subprofissão. O brasileiro pensava isso, Vitor.
Eu falo disso e já me dói, porque isso não é verdade. O vendedor é alguém que tem uma habilidade incrível de demonstrar a capacidade de fazer com que você adquira aquilo que ele está vendendo. Portanto, ao invés de você enxergar isso como algo menor, você tem que enxergar isso como algo maior. Mas a sociedade não nos ensinou isso. Portanto, você, empreendedor, tenha muito orgulho, mas muito do que você faz. Pô, Igor, obrigado, cara. Sempre é um prazer e também eu aprendo muita coisa contigo. Obrigado por vir aqui no Digitalize. Enfim, a gente tem muita coisa para fazer junto também, para, enfim, fazer com que a Facili seja cada vez maior e ajude mais pessoas. Então, eu quero publicamente falar que você pode contar comigo para o que deve Obrigado, tá? cara. Muito obrigado, cara. E eu quero destacar mais uma vez, podcast Digitalize, um trabalho super importante. Você é um grande comunicador, Vitor, alguém que usa, acho que da mesma forma que o trabalho do vendedor é fundamental, o trabalho do comunicador é fundamental, porque ele é o verdadeiro elo. E você sempre exerce isso aonde você estiver, seja na associação de empresas digitais, seja cumprindo papel no setor privado, seja articulando a vida do empreendedor. Então, para mim é motivo de alegria, sempre que convidar eu estou junto e espero ver os empreendedores na Facili fazendo o seu dinheiro, fazendo o seu desenvolvimento, tendo muito orgulho do que fazem. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Esse é o grande Igor. Se vocês quiserem procura as redes sociais aí do Igor, que é um cara super aberto e com uma cabeça muito arejada. E já que você chegou até aqui, por favor, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, porque assim como o ecossistema digital, a gente trabalha com dados também. Isso ajuda a gente sempre a melhorar o conteúdo que a gente faz por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!